A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glórias a Deus. Para você que está entrando aí, saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Meus irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos de novo aqui para a glória do Senhor Jesus. Um bom ano aí para cada um de vocês. Amém, meus irmãos? A palavra que Deus me trouxe ao meu coração hoje, para eu trazer aos irmãos, Deus quer falar com você que está aí. Ei, há uma promessa que foi feita para a sua vida. O Senhor Jesus fez uma promessa para a sua vida. Deus, Ele tem visto a situação que você tem passado. E Ele disse, e Ele manda eu te entregar esta palavra. Que através da tua obediência, se você permanecer na sua palavra, que se você guardar os seus mandamentos, Ele vai trazer a providência que você pediu para a sua vida. A providência do Senhor já está chegando. Amém? Não te desanime diante dessa situação. Deus tem visto a tua situação. Deus tem visto que você tem buscado a sua presença, que você tem perseverado. E assim como Moisés perseverou em obedecer ao Senhor, mesmo diante daquela dificuldade, assim como Moisés, ele preferiu agradar a Deus, preferiu obedecer os mandamentos de Deus. E Deus deu para aquele povo, o povo de Israel, o filho de Israel. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel que ia entregar uma terra prometida para eles, se eles guardassem os mandamentos. Deus, Ele diz para você neste dia, se você guardar os mandamentos, você tomará posse da promessa. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós. Glórias a Deus. Nós temos um Deus que não nos abandona, mesmo no meio das situações difíceis, mesmo no meio das lutas, mesmo sendo perseguidos. A Bíblia diz que perseguidos, não desamparados. O nosso Deus, Ele sempre cuidou do seu povo, meus irmãos. O nosso Deus, se você pensa que Deus Ele te abandonou, que você está esquecido por Deus, Deus Ele diz para você, filho, filha, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. Eu sou Deus que eu cumpro as minhas promessas. Sou um Deus fiel que guarda o meu povo. Sou um Deus fiel que livra o meu povo do perigo. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Nós temos um bom Deus que luta a favor daqueles que trabalha a favor daqueles que nele espera. E o segredo, Senhor, meus irmãos, para a nossa vitória, o segredo para a nossa vitória, para um cristão ter vitória, é guardar os mandamentos do Senhor, é ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus que Deus me deu hoje está no Antigo Testamento, onde Deus Ele deu a Moisés os mandamentos para que ensine o povo os seus estatutos. No Deuteronômio, no capítulo 6, a Bíblia nos conta uma história que Deus, Ele escolheu Moisés. Deus Ele escolheu Moisés como um líder para guiar o seu povo, para tirar o seu povo do Egito, porque Deus ouviu o clamor do seu povo, que estava preso no Egito, que estava vivendo uma vida de escravidão na mão de um homem mau que se chamava Faraó.
Então, Deus, vendo o sofrimento do povo, ele escolheu Moisés. Escolheu Moisés para ser o líder do seu povo. Mas, meus irmãos, quando Deus ele escolhe uma pessoa, Deus ele não escolhe qualquer pessoa. Quando Deus ele escolhe uma pessoa, é porque ele sabe que essa pessoa ele tem as características, ele tem algo valoroso, porque Moisés era um homem de princípios, Moisés era cristão, Moisés era um homem corajoso. Então Moisés era um homem de fé, porque mesmo sendo perseguido, mesmo tendo no passado cometido alguns erros, Moisés era um homem que sabia se arrepender. Moisés ele decidiu de procurar a Deus, era um homem que tinha fé, que sempre consultava a Deus diante de todas as situações. E Moisés era um homem de princípios, era um homem que amava a justiça. A Bíblia nos conta que Moisés era um homem que amava a justiça, que odiava a iniquidade. E quando ele via alguma injustiça, ele se levantava para se opor à injustiça. Ele se levantava para defender aquele que estava sendo injustiçado. E talvez você que está aí, você tem essa característica de Moisés. Você é um homem igual a Moisés. Você é um homem que odeia, você é uma pessoa que odeia a injustiça. Você é um homem temente a Deus. Você é uma pessoa temente a Deus. Talvez você que está aí, você é uma pessoa temente a Deus, que odeia a injustiça, que ama a justiça e corajoso, e que teme ao Senhor e que ouve a voz de Deus e que não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. E por causa dessa iniciativa, por causa dessa característica que você tem, por causa desse seu caráter, por você ter decidido obedecer a Deus, você está sendo perseguido. Você está sendo perseguido pelos inimigos, você está sendo perseguido pelo inferno. E Deus, Ele te traz uma palavra neste dia, meu irmão. Para você que está aí, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele deu o mandamento a Moisés. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e o juízo que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Moisés, nos conta que Moisés, ele depois de ter tirado o povo do Egito, o povo de Israel, eles passaram o Mar Vermelho em terra seca. Deus ele fez um milagre, abriu o mar em terra seca e o povo passou em terra seca. Deus fez aquilo que ele prometeu a Moisés, de proteger o povo, e Deus nunca abandonou o seu povo. E o povo ficou 40 anos no deserto, meus irmãos. O povo de Israel, os filhos de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê?
eles ficaram 40 anos no deserto, mas Deus nunca abandonou o seu povo, Deus sempre cuidou do seu povo no deserto, mesmo vendo as murmurações do povo, mesmo vendo a infidelidade do povo, porque o povo ficaram 40 anos no deserto, esqueceram do que Deus havia feito por eles, que Deus abriu o mar vermelho, fez eles passarem terra seca, Deus cuidava do seu povo, enviando o maná do céu, a roupa deles a Bíblia diz que a roupa deles não se envelheceram porque Deus cuidava do seu povo, mas chegou um momento que o povo se rebelou contra Deus e contra Moisés, o povo ficou incrédulo, o povo murmurava e eles deixaram de ser fiel a Deus. E Moisés, mesmo diante dessa situação, Moisés era um homem corajoso. Mesmo vendo o povo desviando do caminho de Deus, mesmo vendo o povo na desobediência, na murmuração, Moisés decidiu de ir buscar a Deus. Moisés ele subiu ao monte de Sinai, ele decidiu ir buscar a Deus, para que Deus, ele decidiu ir procurar conselhos diante de Deus, para que Deus venha agir no seu povo, para que Deus venha falar com o seu povo. E Deus me diz aqui que tem alguém aqui como Moisés. Tem alguém que não toma nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Isso é uma das características que Deus ele ama no cristão. Isso é uma característica que Deus ama no cristão. Deus ama quando um cristão guarda os seus princípios. Deus ama quando um crente é fiel, que não se desvia do seu caminho, que não toma nenhuma decisão sem antes lhe consultar. Amém, amados? Então, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Moisés era um homem que ele falava face a face com Deus. E Deus escolheu ele como líder do povo porque Deus viu que ele tinha fé, que era um homem de fé. E Deus, ele decidiu, ao vendo aquela situação, que o povo tinha se rebelado contra ele, que o povo tinha sido infiel a ele, que o povo já não escutava mais Moisés, e o povo cria que Deus desse um mandamento a ele, desse uma lei para eles. Então Moisés decidiu de procurar a Deus. Então Deus lhe deu os 10 mandamentos. Deus lhe disse para que ele reúna o povo. Deus disse para que ele reúna o povo em frente a Horebe, para que ele fale com o seu povo, para que ele entregue os 10 mandamentos ao seu povo. E Deus, ele falou com o seu povo e disse: estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, o teu filho, do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor, e atenta e guardes para que bem te suceda, e muito multiplica, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, pois, e outra vez Deus diz ao povo: ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, o segredo está na obediência. Deus, ele manda eu te entregar essa palavra neste dia. Que a tua providência que você está esperando, a tua providência vem através da tua obediência. Amém? Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.
Queridos, o segredo da nossa vitória está em obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Glórias a Deus. E Moisés, o povo, meus irmãos, o povo, eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, e mesmo que o povo, tendo atravessado o Mar Vermelho em terra seca, mesmo que o povo tenha visto os milagres que Deus havia feito, milagre que Deus tinha dado livramento para eles, o povo ficou 40 anos no deserto, por causa das murmurações. Eles ficaram no deserto, eles não saíam daquele lugar por causa das murmurações. E às vezes acontece conosco, na vida de um cristão, quando a gente não obedece os mandamentos de Deus, quando a gente não obedece os mandamentos de Deus, quando a gente murmura e a gente não dá ouvidos à voz do Senhor, a gente acaba por ficar muito tempo no deserto, muito tempo diante de uma situação, e a gente acaba ficando nas mãos dos adversários, do inimigo, por não obedecer à palavra de Deus. E quantas pessoas, meus irmãos, que não têm obedecido à palavra de Deus, quantas pessoas hoje que se rebelaram contra Deus, que não guardam os mandamentos de Deus, mas querem ser abençoados. Mas as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus não é assim. Deus, ele não trabalha dessa maneira. Deus, ele trabalha com a sua lei. E tem pessoas que querem ser abençoados por Deus e até perguntam para Deus por que aquele é abençoado, eu não sou abençoado, por que as coisas vêm mais para ele e não vêm para mim. Mas o segredo está na obediência, meus irmãos. O segredo está no obedecer os mandamentos do Senhor. Hoje as pessoas querem ser abençoadas, mas não querem obedecer os mandamentos. E o mandamento que Deus ele nos dá, tu amarás o teu Deus sobre todas as coisas e tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas tem muitas pessoas que até já esqueceram do mandamento de Deus, não meditam na palavra de Deus e querem ser abençoados. Tem pessoas que não têm amor ao próximo, não temem a Deus e depois dizem que são cristãos, depois querem ser abençoados e não é desse jeito, meus irmãos, porque Deus, ele não muda. Deus a Bíblia diz que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Amém, meus irmãos? Hoje, quando damos conselho a uma pessoa, as pessoas hoje não querem ouvir o conselho, mas as pessoas querem ser abençoadas, mas não querem ouvir o conselho, não querem ouvir a palavra de Deus, querem fazer as coisas do seu jeito, e as coisas não é do jeito de Deus. Deus, ele manda eu entregar essa mensagem para você que está aí ouvindo a palavra, que as coisas não... Se você fizer as coisas do jeito de Deus, você guardar os mandamentos de Deus, você meditar nos mandamentos de Deus, Deus, ele trará a providência que você pediu. Deus, ele abrirá a porta do céu para a sua vida e você vai ver as coisas mudando. Esse deserto aí que você está vivendo, Deus vai te tirar desse deserto. Creia, se você crê, tome posse dessa palavra, que Deus vai te tirar desse deserto. Mas que você guarde os seus mandamentos, que você meta em prática os princípios bíblicos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 4, em Deuteronômio capítulo 4, então Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, meus irmãos. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos para que ele possa ensinar ao povo, para exortar o povo à obediência. O porquê que Deus ele fez os 10 mandamentos, ele escreveu os 10 mandamentos na tábua, ele deu a Moisés, porque Deus tinha visto que o povo que tinha perdido a fé, que o povo estava desorientado, que o povo não tinha nenhuma orientação,
e que o povo precisava de uma lei para que eles possam ser corrigidos, então para que eles possam ser exortados. Então Deus deu esses 10 mandamentos e falou que Ele é o único Deus, que eles tinham que para eles meterem em prática esse mandamento. Moisés, e ele exorta o povo à obediência, meus irmãos. Ele exorta o povo à obediência à lei de Deus para que vivam e possam possuir a terra que o Senhor o prometeu. Então, Deus, Ele manda dizer para você, para que você guarde os seus mandamentos, para que você possa possuir a terra que Ele te prometeu, para que você possa ser salvo, porque principalmente é a nossa salvação, para que você possa ser salvo, se você quer ser salvo, para que você guarde os seus mandamentos. Porque, meus queridos, para Deus não adianta, para Deus, Deus ele não quer saber se a pessoa ele tem uma posição social, tem uma posição na igreja, tem um cargo na igreja. Ele não quer saber se a pessoa ele é obreiro. O que Deus ele quer saber, é se um cristão guarda os seus mandamentos. O que conta diante de Deus, meus irmãos, é se um crente guarda os seus mandamentos, é um cristão que guarda os seus mandamentos. Porque quando nós guardamos os mandamentos de Deus, quando nós tememos a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, nós metemos em prática os mandamentos de Deus, nós agradamos a Deus, nós atiramos a presença de Deus, porque Deus ele vê que você é fiel, ele vê que você obedece a Ele, que você está no centro da sua vontade. Aí Deus, Ele abre a comporta do céu sobre a sua vida, Ele obedece, Ele te abençoa, Ele repreende o mal, Ele abre a porta, Ele traz cura, traz libertação, e todas as sortes de bênção vêm sobre a nossa vida quando a gente decide obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus, meus irmãos, é uma decisão. Deus, Ele fala no Antigo Testamento da bênção e da maldição. Ele diz que a bênção virá sobre nós quando a gente ouvir a sua voz e guardar os seus mandamentos e meter em prática a sua palavra. Então, a bênção virá sobre a nossa vida quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece os seus mandamentos e mete em prática a sua palavra. Amém? Então, tome posse dessa palavra, que Deus tem uma bênção para você. Mas Deus disse, persevera, guarda os seus mandamentos. Amém? Então Deus, quando Ele deu esses 10 mandamentos ao povo, quando Ele mandou Moisés reunir o povo junto ao Horebe, Moisés reuniu o povo. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz da palavra ouviste. Porém, além de vós, não vistes aparência nenhuma. Então vos anuncia Ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus ordenou a Moisés que ensinasse os estatutos e os juízos para que o povo cumprisse na terra na qual eles iam possuir. Meus irmãos, às vezes Deus ele tem uma bênção para nós, às vezes Deus ele tem uma bênção para uma pessoa, mas se a pessoa não ouvir a voz de Deus, se a pessoa não ouvir a voz de Deus, se a pessoa rebelar contra Deus, ele não alcança a bênção. Mas eu creio que você que está aí, você é alguém que teme a Deus. Você é um cristão que teme a Deus. Então Deus disse, guarda os meus mandamentos, mete em prática a minha palavra e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Glórias a Deus. Hoje nós temos a Bíblia que Deus nos deixou para que a gente, meus irmãos, guarde os seus mandamentos. Mas não é todo mundo que guarda os mandamentos de Deus, não é todo mundo que ouve a voz de Deus, e o segredo está na obediência. Então Deus, Ele te chama, Deus manda eu dizer para você que Ele te chama a ser fiel. E você que está aí ouvindo a palavra, Deus, Ele chama você para que você seja fiel a Ele. Deus, Ele tem uma promessa para a sua vida, e essa promessa é a promessa da salvação,
e segundo é aquilo que Ele te prometeu, mas aquilo que Ele te prometeu só irá se cumprir através da tua obediência se você guardar os seus mandamentos e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, assim te diz o Senhor neste dia. Amém? Meus irmãos, a Bíblia nos diz no Deuteronômio, em Deuteronômio 7, que a Bíblia nos diz em Deuteronômio 7, meus irmãos, que quando que Moisés ele entregou os mandamentos e ele ordenou o povo para ouvir a sua palavra, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti porque o povo santo, o Senhor ele diz para você neste dia, em Deuteronômio 7, versículo 6, porque o povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo, o seu povo próprio. Deus ele havia escolhido aquele povo para ser um povo santo, para ser um povo separado, um povo que guardasse os seus mandamentos. Então, nós hoje, nós que somos cristãos, Deus nos considera como o seu povo, sacerdócio santo, e Deus nos chama a andar em santidade, Deus nos chama a andar em obediência à sua palavra. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então o Senhor ele manda dizer para que você não se esqueça que foi Ele que te tirou da mão forte. Você estava nas trevas, um dia você estava nas trevas, na mão do inimigo, você estava no mundo, você estava nas trevas e Ele te tirou com a sua mão forte, ele te tirou da servidão, debaixo do jugo de Satanás, ele te tirou debaixo do jugo, ele te tirou do inferno e te trouxe para o reino do Filho de Amor, que está escrito no livro de Colossenses, no Novo Testamento, que Ele nos tirou do império das trevas. Deus ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho de Amor, na qual nós temos redenção pelo sangue do Senhor Jesus. Então você foi resgatado pelas mãos de Deus para que você seja um povo santo diante do Senhor. Amém? Então recebe essa palavra porque Deus é fiel e o nosso Deus é aquele que ama, aquele que guarda os seus mandamentos. E Ele diz no versículo 11, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Serás, pois, que se ouvindo estes juízos e os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e beneficência que gerou aos teus pais. Deus disse, será hoje, se guardar os seus mandamentos, e se fizerdes o teu Deus e guardar os seus concertos e beneficência que ele gerou aos teus pais, e o amar-te-ás, e abençoar, ele te amará, ele te abençoará e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite, a criação. Essas são as promessas que Deus ele te entrega hoje neste dia, as tuas vacas e o rebanho do teu gado. Bendito, e Deus, e ele diz no versículo 14, bendito serás mais do que todos os povos, bendito serás mais do que todos os povos. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade, ainda que o inimigo envie enfermidade sobre a tua vida, o Senhor ele desviará de ti toda a enfermidade, toda a doença, e sobre ele desviará toda a enfermidade, toda a doença sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes
a exporá sobre todos os que te aborrecem. Amém? O Senhor, Ele manda dizer, o Senhor desviará toda a enfermidade da tua vida, toda a doença, e porá sobre os teus inimigos que te aborrecem. Então confia no Senhor, ser fiel ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Esta é a palavra que o Senhor Jesus me entregou para trazer para o teu coração neste dia. Amém? Se você crê que Deus falou com você através dessa palavra, meus queridos, deixe o seu joinha e se inscreva no canal para receber todas as notificações, e que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus e um dia abençoado a todos, e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.